Olá, turma. Hoje, pessoal, na nossa aula, nós iremos fazer a correção da atividade da aula passada, certo? Do conteúdo sobre o arcadismo. Esse conteúdo, pessoal, está nas páginas 256 do livro didático de vocês até a página 262, tá certo? Essa primeira questão era para vocês fazerem a segunda da página 257, a segunda questão. Então, de antemão, para responder essas questões, vocês deveriam ler, né, as páginas do livro e também fazer uma análise na figura da página 256, né, que aí é uma pintura intitulada de A Morte de Sócrates, de Luiz Davi. Ok, né? Aqui, pessoal, lembrando que essa pintura, né, representa aí o neoclassicismo, que representa o arcadismo. Então, aí no arcadismo a gente vai ter a presença mitológica, né, durante todo o arcadismo. Depois eu irei fazer uma breve explanagem para vocês sobre isso. E aqui a gente tem, pessoal, né, alguns pensadores iluministas, né, porque no arcadismo, precisamente no século XVIII, né? É um contexto que a gente vai ter bastante transformações, né? Sejam elas políticas, sociais, né? Culturais. E a gente vai ser impulsionado durante esse período, todas essas mudanças, todas essas transformações, pelos ideais do iluminismo, ok? Né? Que lá na Europa, quando vocês estudam a história, a gente vai ter esses ideais do iluminismo, iluministas, que esses pensadores, esses filósofos, eles defendiam uma sociedade orientada pela justiça, pela liberdade, né, a igualdade, né, de direitos e a tolerância religiosa. Então, nesse caso, eles criticavam os abusos da nobreza e do clero, que naquela época, né, era a classe burguesa, onde era formado pelos juízes, pelos advogados, pelos escritores, né, médicos, que era a alta sociedade daquela época, né, por isso que chamavam-se de cleros. E voltando aqui para a correção da atividade, pessoal, a gente tem a segunda questão, onde vai ter essa análise dessa figura, dessa imagem. Daí vocês abram o livro didático para acompanhar. Então, a questão 2 diz o seguinte: a expressão das personagens cria um efeito dramático na cena. Letra A. Observe o jovem que entrega a Sócrates o veneno que o filósofo foi obrigado a tomar. Então, qual é a postura dele expressa, né? Qual é a expressão expressa aí dentro dessa figura da morte de Sócrates, né? Então, a gente tem, pessoal, aí, né? Se a gente for analisar a imagem, né? É uma figura de vergonha. Ele tampa os olhos quando ele está entregando, né? O veneno, a vasilhazinha. Então, aí expressa vergonha. Na letra B da segunda, a atitude de Platão se contrapõe à dos demais discípulos, o que a postura dele demonstra. Então aí, pessoal, a gente percebe que Sócrates, né, ele está de costas, né? Ó, veja que ele está de costas. Então aí nesse caso, né, com a cabeça baixa, separado do grupo, só entregando, né, o veneno. Então aí tá mostrando uma postura de tristeza, né? Então assim, de que ele está inconformado. Então vocês colocam isso na questão na letra B. Na C, o que a atitude dos demais discípulos expressa? No caso aí, pessoal, também expressa tristeza, né? Desespero, né? Todo mundo preocupado. E, por último, na letra D, diz o seguinte: observe a expressão do rosto de Sócrates. Ele contrasta com a expressão dos discípulos, porque sim, né? Vocês colocam sim, pois ela demonstra calma e serenidade, ok? Então, essa é a segunda questão. A gente vai para responder a próxima questão agora, ok? Que no caso é da página 261. A questão, deixa eu ver aqui da página. Então, continuando agora, pessoal, a gente vai ver aí, né, a correção da página 261, que é a questão 1. Aí diz o seguinte: os poetas acardes se baseiam nas concepções estéticas do classicismo e da antiguidade clássica. Letra A. Entre os textos
Entre os 3 textos, 2 fazem uso de um tipo de composição poética que foi introduzido no classicismo. Identifique esses textos e dê o nome desse tipo de composição poética. Pessoal, na página 262, aliás, 161 e 260, quando vocês forem analisar esses poemazinhos na página 260, a gente percebe que tem 3 textos intitulados aí, né, de 26. São alguns exemplos, pessoal, de poesias, né, arcades, que no caso aí vocês vão ter um trecho, certo, do soneto de Marília de Disseu, que é do escritor Tomás Antônio Gonzaga. Esse Tomás Antônio Gonzaga é um escritor famosíssimo aí, é um dos principais, né, poetas do arcadismo, ok? E um aí das suas obras vai ser o livro aí, né, intitulado, que é de Marília de Disseu, que é um soneto, ok? E a gente vai ter, pessoal, aí alguns exemplos. E nessa questão vai ser pedido, né, a análise desses sonetos. Aí na letra A ele pergunta, né, qual é o tipo de composição poética. Então aí eu já respondi, né, tanto o texto 1 como o texto 2, eles são exemplos de soneto. O soneto aí são compostos por versos, né, por versos e também por quartetos, ok? E tercetos, aí vocês vão ver aí os exemplozinhos. Então, aí na letra A são sonetos. Na letra B diz o seguinte: no texto 1 de Bocage, há elementos da cultura grego-latina. Quais são eles? Pessoal, quando eu falo em grego-latino, eu estou falando diretamente sobre a mitologia, seja grega ou seja latina, tá bom? Então, quando eu falo em cultura grego-latina, nada mais é do que as figuras da mitologia. Então, aí nós vamos ter exemplos de Zéfiros, né, dos amores, né, e parte dessas figuras mitológicas. Então, vocês colocam aí Zéfiros e amores, que são figuras da mitologia grega e latina. Ok, pessoal? Então, aqui nós concluímos, certo? Mais essa correção, ok? Até a nossa próxima aula.